Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou seu professor aqui nesse curso maravilhoso nosso de Cálculo 1 com Python. Estamos na semana 4, aula 1. Se você não assistiu a semana anterior, é importante, vai aparecer um card aqui em cima. A gente vai usar muitas coisas que a gente viu sobre regras para cálculo de derivada da semana anterior, da semana 3. E agora, então, a gente vai aprender mais ferramentas interessantes para o cálculo de derivada, tá? Então, pessoal, vamos passar aqui para os slides da nossa aula. Passar aqui, pronto. Vamos lá. Então, o que acontece, pessoal, é o seguinte: a gente vai aprender que ferramenta é essa mais interessante, mais poderosa do que as regras que a gente viu da semana passada. Derivação implícita, tá? E o que vem a ser derivação implícita? Basicamente, a derivação implícita, ela está, digamos assim, falando que a gente pode encontrar derivadas de funções mesmo quando a gente não tiver a situação em que a gente consegue isolar o y, tá? Então, tudo que a gente fez até agora, a gente conseguia isolar o y de certa forma, correspondia mais ou menos isso aqui, né? A gente conseguia deixar explícito o y, né? Ó, y é igual a, abre parênteses, x elevado a 3 mais 1, aí fecha parênteses, 1/3, ou raiz cúbica disso. Então, sempre a gente conseguia, de alguma forma, isolar o y, colocar ele só em função de x, tá? Porém, há situações em que isso não é possível. E aí a gente vai ter que aplicar a derivação implícita. Então, vamos ilustrar isso com uma equação que vocês provavelmente já devem ter visto, que é a equação da circunferência, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, é um círculo aí de raio, uma circunferência de raio 5, né? Porque aqui seria 5 ao quadrado. E aí o que acontece? Você não consegue, digamos assim, deixar explícito o y aqui. Por quê? Se você tentar deixar explícito, então vai acontecer o seguinte: você vai pegar essa equação e vai colocar aqui, ó, y igual a mais raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado e y igual a menos raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Por que você tem que fazer isso? Porque, na verdade, se você não quebrar em duas funções o seu y, automaticamente ele vai ter dois valores. Para o mesmo valor de x, ele assume dois valores, o mais e o menos dessa raiz, tá? Então, se você tentar explicitar ou deixar o y isolado, vai surgir essa situação. Geometricamente, o que a gente tem é isso, tá, pessoal? Então, aqui é a equação da circunferência, né? Então, quando você dá um valor de x, você acha o valor de x para o primeiro quadrante ou para o quarto quadrante. Vamos falar aqui, né? Para o valor negativo, ok? Então, para um dado x, você tem dois valores de y. Não pode, né? Isso não é função. Você não pode calcular a derivada desse negócio aqui, tá? Isolando o y ou não. Não é possível, tá? Outros casos, por exemplo, é a questão dessa equação aqui, ó. A equação que é x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. E nesse caso, seria esse o desenho, né? Como é que você teria que fazer para isolar, né? Você teria que ter três funções aqui para definir o y. Uma função para esse pedacinho, uma outra função para esse e outra função para esse. Porque senão vai ter situações ali em que você tem, para um dado x, você tem dois valores de y, até três. Aqui, né, por exemplo. Enfim. Então, como é que você lida com essa situação aqui? Derivação implícita. Vamos entender melhor o que significa isso. Ó. Você vai fazer assim, olha. Você vai derivar todo mundo por x. Tá? Em vez de isolar o y, você deriva todo mundo por x e depois você vai isolar o y', ok? E aí o que vai acontecer? Vamos pegar esse caso aqui, o 3y. Vamos supor que você tem uma função f de y que é igual a 3y ao quadrado. Vamos dizer que isso aqui, na verdade, esse cara aqui depende de x, só que você não sabe como, tá? Então, como é que você pode lidar com essa situação? Você faz o seguinte, ó, deriva esse cara em x. Aí o que você faz? Você aplica como se fosse o seguinte: primeiro essa funçãozinha aqui, você vai derivar em relação a y
Então, essa função aqui, que é o 3xy ao quadrado, você deriva em relação a y, e depois o y você deriva em relação a x. Então, esse cara daqui é como se fosse uma regra da cadeia, ok? Então, você vai aplicar a regra da cadeia aqui para derivar y. Então, isso aqui vai tombar, o expoente vai virar 6y. Esse y aqui, a derivada do y, dy dx, você não conhece, porque você não sabe qual é que é a expressão de y em função de x. E aí, o que você faz? Você deixa indicado, ó, tem que derivar depois o y, tá? Então, y'. Quando você me der a expressão, eu calculo a derivada do y em relação a x, que você não consegue por enquanto. Então, o que você consegue chegar? Você consegue chegar que a derivada dessa função é 6y, y'. Interessante, né? É meio estranho de início, mas depois, quando você se acostumar, vai ficar mais fácil do que tentar isolar o y, ok? Vamos lá, seguindo então aqui. Então vamos pegar um exemplo um pouco mais palpável. Vamos pegar aquela equação da circunferência, do círculo, né? De raio 5. E aí eu vou derivar em relação a y, tá? Eu vou derivar todo mundo em relação a x, desculpa. Vou fazer a derivada dessa função, só que eu vou derivar todos os termos e todo mundo aqui em relação a x. Tá? Para encontrar o dy dx, ou y', se você preferir. E depois você vai pegar, com o cálculo desse y', você vai tentar determinar a equação da reta tangente ao círculo no ponto 3, 4, tá? Então vamos começar aqui, ó, derivação implícita. O que eu faço? Eu pego essa equação, derivo o primeiro termo e o segundo termo da equação. Então, vou derivar esse cara em relação a x, esse cara em relação a x. Isso aqui é uma constante, vai dar zero. Tá fácil. Esse cara daqui, ó, tomba o expoente, né? 2x. E esse y aqui, ó. Aí você aplica a regra da cadeia. O que é? Aplica a derivada do que está fora, 2y, vezes o que está dentro. Só que o que está dentro eu não consigo entrar, então fica só implícito aqui, ó. Ó, tem que fazer essa conta depois. Está implícito que você tem que derivar esse cara depois. Isso vira y. Esse dy dx vira y. E aí fica 2x mais 2y, y'. Aqui é y', desculpa, falei bobagem ali atrás. E aí aqui, ó, isso aqui, você consegue isolar o y'. E aí repara que o y' ele é uma função de x e y. Ah, interessante, hein? Muito bem. Ok. Então, nesse caso agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu tenho a equação aqui, ó. Encontrei o dy dx. O que eu posso fazer com esse dy dx? Eu posso resolver o item B. Então, vamos resolver o item B agora, ó. Para obter a equação da reta tangente ao círculo em 3, 4, no ponto 3, 4, deve ser observado que a inclinação dessa reta tangente pode ser obtida através da derivada de y', tá? Então, o que você pode fazer? Você fala o seguinte, olha, eu tenho uma equação da reta que é tangente ao círculo num determinado ponto, tá? E aí, o que eu faço? Eu sei que a inclinação da reta tangente é o y', que é menos x sobre 2. Se eu pegar e aplicar nesse ponto, eu vou substituir aqui o x é 3 e o y é 4. Então vai ficar menos 3 quartos. E o coeficiente angular dessa reta tangente é menos 3 quartos, tá? Se a reta passa pelo ponto 3, 4, eu posso pegar esse coeficiente angular, aplico aqui, e aplico nesse ponto também, porque é o ponto por onde é tangente, né? Então vai dar aqui 3, 4. E aí, com isso, eu vou conseguir isolar o B, ou achar o valor de B, que vai dar 25 sobre 4. E aí, substituindo A e B nessa equação, eu tenho a equação da reta tangente ao círculo pelo ponto 3, 4. Tá? Maravilha, hein? Muito bom. O que eu posso fazer também agora, pessoal? Vou pegar aquela outra equação que a gente tinha mostrado antes, que é o x ao cubo mais y ao cubo igual a 6x, que é o fólio de Descartes, e vou encontrar o y'. Depois eu vou determinar a reta tangente ao fólio de Descartes no ponto 3, 3. E vou querer saber em quais pontos a reta tangente é horizontal. Tá? Então vamos lá, vamos aplicar derivação implícita. O que é a derivação implícita? Eu pego ambos os termos da igualdade aqui, da equação, e aplico derivada em relação a x. O primeiro termo aqui, esse cara daqui, então vai ter que tomar um cuidado, tá? Vamos começar por esse, ó, 3x ao quadrado
tá? Vai dar isso aqui. Aqui tá errado, porque seria x ao cubo, né? Eu estou aplicando a derivada em x ao cubo, que vai dar 3x ao quadrado. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro aplicar a regra da cadeia, né? Primeiro eu aplico o que está fora, que é 3, tomba o expoente, 3y ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro, que é o d de y em relação a x. Então fica dy dx, tá? E deixo aqui. Esse é o primeiro termo da equação. Esse segundo termo tem que tomar cuidado, por quê? Por que eu falei para deixar para depois? Porque aqui você tem uma regra do produto. Então você tem uma função f de x e uma g de x, né? Só que é g de yx, enfim. Então você tem uma regra do produto mais regra da cadeia aqui. Por que regra do produto? Porque tem esse pedaço vezes esse, a derivada desse, enfim. Vai dar um produto ali, tá? Então vamos fazer, ó. Seria 6 vezes a derivada do y em relação a x, então fica 6x y', mais... Aí o que acontece? Deriva esse cara e multiplica por y. Só que a derivada de 6x é 6, fica 6y. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? Esse cara daqui, ó, eu vou pegar esse dy dx e virar y' também, tá? Esse 3 aqui eu posso dividir por 3 por toda a equação e simplificar. Agora eu posso, digamos assim, isolar y'. Então o truque aqui não é me preocupar em isolar y e depois achar a derivada. É faz a derivada e depois isola o y'. Então aqui eu vou isolar, ó, estou botando tudo nesse primeiro termo da igualdade. E vou botar em evidência. Então vai ficar y' menos 2x. E do outro lado vai ficar 2y menos x². Não tem y', tá? E depois você vai passar dividindo, vai ficar y' igual a 2y menos x² dividido por y² menos 2x. Dica, pessoal, essas coisas aqui parecem fáceis, mas tenta fazer, pausa o vídeo, escreve no papel. Depois, se você quiser, vai no link, na descrição do vídeo, tem os links para tudo isso aqui, apresentação, enfim. É legal para você treinar isso aqui, tá? Muito bem. Agora o item B, o que que acontece? Eu obtive o y', legal. Só que aí o que eu posso fazer com ele? Eu posso falar o seguinte, olha, para obter a equação da reta tangente ao círculo em 3, 3, a gente observa que a inclinação da reta tangente nessa curva segue a derivada y', tá? Então o que que eu posso fazer? Eu falo o seguinte, para obter esse coeficiente angular A, eu sei que isso é y'. E a equação do y' é 2y menos x² dividido por y² menos 2x. Se eu aplicar os valores de x e y no ponto 3, 3, então x igual a 3, y igual a 3, aplico nessa equação e vou obter menos 1. Então, o coeficiente angular ali da reta nesse ponto, da reta tangente ao círculo nesse ponto, é menos 1. O que eu queria chamar a atenção, pessoal? Quando a gente obtém o y', você tem a equação da reta tangente ao círculo em qualquer ponto. Então, basta você especificar o valor x, y que pertence ao círculo, claro, que aí você consegue automaticamente achar o coeficiente angular da reta tangente ao círculo naquele ponto que você especificou x, y, tá? Aqui o que a gente tem? A gente tem que se passa pelo ponto 3, 3, eu posso aplicar A e os valores de x, y de modo a obter o valor de B correspondente. Obtenho que o B é 6, e aí substituindo o valor de A e o valor de B que eu achei na expressão geral, eu vou obter menos x mais 6 igual a y. Tá? Maravilha. Então, essa equação da reta tangente ao círculo no ponto 3, 3. Se eu quisesse outro ponto, eu falava qual era esse outro ponto e obteria outra equação da reta tangente naquele ponto. Tangente ao círculo, tá? Aí o item C ele fala o seguinte, ó, eu quero obter a reta tangente horizontal, né? Então eu quero obter quais são os valores de x e y para os quais a reta tangente é horizontal. Reta tangente horizontal significa que a inclinação da reta tangente é zero, pessoal. Então, corresponderia o quê? Uma linha horizontal, paralela ao eixo x, tá? Então, se eu quero achar a reta tangente horizontal, eu faço y' igual a zero. E aí, o que é que vai acontecer para a gente, pessoal? Eu vou pegar, então, a equação da reta tangente. Eu sei aqui qual é o valor de y' e vou igualar a zero.
Eu vou pegar 2y menos x ao quadrado dividido por y ao quadrado menos 2x igual a 0. E vou achar quais são os valores de x, y para os quais isso acontece. Eu sei também que a equação da reta tangente, os pontos têm que pertencer ao fólio de Descartes, ou seja, eles seguem essa equação. Então vamos lá. Isso aqui é a derivada igual a 0, ou seja, a reta tangente igual a 0, né? Isso aqui é um dado ponto, que é tangente, ele tem que seguir, tá na equação do fólio de Descartes. Ele não pode estar fora dessa... Isso aqui não pode ser diferente, tá? Isso aqui tem que ser verificado. Isso aqui vai te dar um sisteminha. E aí, usando essas equações, você consegue determinar o x, y, por onde você vai ter no fólio de Descartes a equação da reta tangente com inclinação horizontal, né? Com inclinação igual a 0. Vamos fazer isso detalhadamente? Vamos lá, então, ó. Primeira coisa aqui, ó. Eu vou pegar essa equação e vou isolar o y. Aqui eu consigo isolar o y. Vai dar x ao quadrado sobre 2. Isso é a equação 1. Pego essa equação 1 e vou aplicar na equação 2. Então, veja o seguinte. O y, vou aplicar aqui e aqui. Para ficar tudo em função de x, tá? Então, vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado sobre 2, tudo ao cubo, igual a 6x vezes x ao quadrado sobre 2. Aí, simplificando, né? Então, aqui vai dar o cubo. Isso aqui, 6 dividido por 2 dá 3. Aqui é o cubo, então dá 8. Aqui dá 6 a sexta, x a sexta. Aqui, então, pessoal, o que você tem que tomar cuidado agora? Pensa no seguinte, esse cara aqui é o cubo, você passa para cá, vira 2, ao invés de 3. Você poderia dividir o cubo dos dois lados, tá? E esse 8 passar multiplicando para virar 16. Isso aqui vai dar x igual a 2 elevado a 4 sobre 3, tá? Opa, desculpa. Volta. Volta. Isso, beleza. Aí, esse valor de x, o que eu faço agora com ele? Eu posso pegar e aplicar aqui, ó, na equação para encontrar o valor de y, que está em função de x. E aplicando, eu tenho que y é igual a 2 elevado a 5 sobre 3. E aí, isso aqui corresponde ao seguinte: a reta tangente é horizontal nesse ponto aqui. Pelo menos para a equação do fólio de Descartes, tá? Legal, né? Muito bem. Agora eu posso pegar essa outra equação e achar a derivada segunda. Então, de novo, eu vou aplicar a derivada primeira em ambos os termos da equação. Apliquei aqui, depois aqui também desse lado. E vou obter 4x ao cubo mais 4y3 vezes y' igual a 0. Isolo o y' e tenho ele em função de x e y, tá? Para achar a derivada segunda, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter... Isso aqui é uma f de x dividido por uma g de x. Então, eu tenho que aplicar a regra do quociente com regra da cadeia. Por quê? Porque eu posso derivar isso aqui também, tá? Então, a regra do quociente dá isso pra gente. A gente aplica aqui embaixo. Pega esse cara, aplica a regra do quociente, né? E tem um detalhe interessante. Você vai aplicar a regra do quociente, pessoal, só que aqui, ó, tá vendo? Essa derivada aqui, aplica a regra do tombo, vira 3y ao quadrado, e depois deriva o que está dentro, que é o y, só que fica y' aqui, tá? Isso aqui é a parte que você tem que tomar cuidado dessa conta. Aqui é derivada em relação a x ao cubo em relação a x, então não dá tanta dor de cabeça. Esse aqui é o pedacinho que pode te dar dor de cabeça. E depois você chega nessa expressão de y duas linhas. Já é um pouquinho mais chatinha do que essa expressão aqui, né? Tá, aí o que acontece, pessoal? Veja o seguinte. Vamos voltar um pouquinho na conta aqui pra gente lembrar aqui, ó. Eu achei a derivada segunda, tá? Desse cara. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa derivada segunda e vou tentar abrir o y', porque eu tenho o valor do y', né? Y duas linhas, eu quero terminar a conta aqui, mas tá com y'. O y' eu tenho aqui, eu volto para cá e aplico aqui. E simplifico.
e consigo chegar nessa expressão. Só que aí você tem que lembrar que quando você chegar nesse ponto, isso aqui é a equação original, que é igual a 16. E aí você consegue simplificar mais ainda e chegar nesse valor de y das linhas, que é muito mais simples do que aquela expressão que estava dada aqui, né? Enfim, parecia um negócio que não ia ter como simplificar, a gente acabou simplificando ao conseguir identificar que tem esse y à quarta mais x à quarta, que você conseguia botar em evidência, e aí conseguiu simplificar tremendamente a equação, né? Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Próxima aula, a gente vai mostrar como é que a gente pode usar essas técnicas para calcular derivadas de logaritmo, por exemplo. Tá? E não só para logaritmo, mas para certas situações de taxa de variação, a gente também é muito interessante essa técnica de derivação implícita. Embora possa parecer, nossa, mas que chatice isso, né? Tem muitas situações em que ela é bastante útil, tá bom? Então, aguardo vocês aí na próxima aula. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau!